Muitas vezes as pessoas questionam a minha postura, tanto na legislatura passada quanto nessa, em relação àquilo que são coisas do governo, ou que vem do governo. Eu acredito na política, sempre acreditei, mas eu acredito que, em primeiro plano, naquilo que é constitucional e na obrigação de cada um. Então, o governo tem uma obrigação, eu tenho outra. E a minha obrigação aqui não é representar o governo, nem defender o governo. Minha obrigação aqui é fiscalizar, legislar, representar. Essa é a minha função, em primeiro plano. Sobre essa questão que já foi muito ventilada hoje, da operação ontem, da Polícia Federal em relação a esse caso com a César, eu vou tentar detalhar aqui assim, o que nós fizemos em relação a isso. No ano passado foi criada a Frente Parlamentar para o acompanhamento dos recursos para o combate à Covid, uma ideia do deputado Teodorico Ferraz. Eu fui escolhido o secretário da Frente Parlamentar e o deputado Teodorico me deu carta branca para, à medida em que as denúncias fossem aparecendo, ou aquilo que a gente achava que tinha que dar andamento, que eu pudesse fazer. E aí, então, foram muitos contratos e muitas compras, estão sendo ainda, por dispensa de licitação. Não dá para você acompanhar tudo e se debruçar sobre tudo. Então, nós fomos pelos contratos, pelas compras de maior valor. E uma dessas compras era essa em relação à compra de álcool, os 400 mil frascos de álcool de 500 ml, ou seja, 200 mil litros de álcool a 6.360.000 reais. Nós fizemos um requerimento de informação primeiro junto à César e pedimos a cópia integral do processo de compra. A César nos mandou, primeiro justificando que houve ampla regularidade na compra e mandou o processo de compra, algo em torno de 600 páginas. Com a minha assessoria, nós fomos averiguar algumas questões e o problema não era apenas no valor, porque esse é apenas um dos problemas. Nos causou estranheza que a empresa, como essa empresa chegou até a César. Nós observamos, fazendo uma busca pela internet, pela própria empresa, que nos últimos 10 anos essa empresa não tinha feito nenhum contrato com o governo do estado, nenhum recebimento. Quer dizer, como é que se chegou até essa empresa? Outra questão é que nós observamos que essa empresa não tinha fechado nenhum tipo de contrato com nenhum ente público. E que ela não tinha contrato de servir, de vender álcool ou qualquer outro tipo de produtos de higienização. Outra suspeita que nós observamos foi em termos do atestado de capacidade técnica apresentada pela empresa. Para vender para um estado, para um órgão público, tem que haver apresentar um atestado de capacidade técnica. Nós observamos que esse atestado foi fornecido por uma outra empresa chamada Forte Construções e Serviços, cujo administrador era o mesmo senhor Wesley Ferreira Peçanha, ou seja, o dono da Tantum, o mesmo dono. Posteriormente é que se trocou esse dono por uma outra pessoa chamada Renan Santos Silva, mas isso posterior ao atestado enviado a César. Esse senhor Wesley, ele já havia sido investigado em 2014 na Operação Ave de Fogo da PF, por fazer parte de um esquema de fraude e superfaturamento de licitação. E ainda nós achamos na internet que esta mesma empresa teria oferecido o valor de litro de álcool para a Prefeitura de São José de Ubá, no Rio de Janeiro, por R$ 21,36 centavos o litro, sendo que ela vendeu para a César por R$ 31,80. Lembrando que ela venderia 1.000 litros para a Prefeitura lá do Estado do Rio. E ela venderia a César 200 mil litros. Quer dizer, não há a menor lógica nisso. O que fica nessa situação? Eu não estou acusando ninguém de corrupção, não estou acusando o governador, nem o secretário. Mas aqui cabe sim questionamento. Só para concluir, deputado Dari, cabe questionamento. Como é que o pessoal da licitação de compra da César não conseguiu observar o que uma simples busca da minha assessoria conseguiu constatar?
como é que os órgãos de controle, sobretudo a SECONT e a PGE, não conseguiram observar essas questões em relação tanto ao atestado de capacidade técnica, quanto ao fato de que o dono dessa empresa já tinha sido envolvido em fraudes e coisas desse tipo. Então, há falha sim. Eu não estou dizendo, aqui já foi dito pelo líder do governo, que o governo não está sendo investigado, mas o governo deveria tomar providências para entender como é que a PGE, a SECONT e o pessoal da compra e licitação da própria CESA não conseguiu identificar nada disso. Porque, me desculpe, com todo o respeito pelo secretário, pelo governo, mas essa história de que se pagou esse valor porque estava na escassez de álcool, mas por que por uma empresa tão enrolada quanto essa? Não havia uma outra empresa idônea para se comprar o álcool a esse valor tão alto? Provavelmente teria. Então, assim, nós não agimos de forma leviana, nós só encaminhamos ao Ministério Público de Contas depois de constatar tudo isso aqui comprovadamente. Muito obrigado, deputado.